pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Carnais, lê-se também crianças, né? Crianças, lê-se também carnais. Efésios 4, vou pegar aqui a sequência do texto que meu amado Gilvan começou lendo, citando os ministérios lá, né? Apóstolo, profeta, evangelista, apóstolo e mestre, com vista ao reto ordenamento dos santos. Mas ele vai dizer, até que todos cheguemos, esse é o propósito final, né? Até que todos cheguemos, versículo 13 e 14, tá, amados? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura, né? Estado de pessoa madura, ou a estatura de varão perfeito, como diz a versão antiga, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, preste atenção, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Na sequência, eu quero ler contigo mais 2 versículos da carta aos Hebreus. Agora, há uma discussão quem escreveu Hebreus, né? Os antigos, os pais da igreja, citavam Paulo, né? Depois, os outros teólogos, os outros estudiosos começaram a questionar se era Paulo ou não, mas bem, o texto é sagrado, nós vamos ler. Capítulo 5 de aos Hebreus, versículo 12 e 13. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E por fim, isso não é ali, mas eu acho que é oportuno ler, Gálatas 4:19, quando Paulo derrama o coração dele e diz, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A pergunta que eu fiz é o que estas passagens possuem em comum. Depois você pode ler de novo, olhar, examinar. Mas esses textos, por exemplo, eles queimam no meu coração há alguns anos. Na verdade, antes de eu conhecer Gilvan, ele falou que 20. Bem antes de conhecer Gilvan, esse texto já queimava meu coração. Quando eu conheci Cabo Frio, quando eu fui em Cabo Frio, pela primeira vez ministrar num grupo de uma igreja, liderada por Cordeiro, os irmãos cabofrienses vão lembrar de Cordeiro aí, eu já tinha essa carga no meu coração. Que carga é essa? Falando, que Deus volta com muita força nesse tempo, né? Parece que eu não consigo me livrar dessa carga. Sabe quando Deus coloca uma carga no teu coração e você não consegue soltar? Há um clamor no coração de Paulo e do autor da carta aos Hebreus. Que clamor é esse? É um clamor pela maturidade espiritual da igreja. Há um clamor. Eles entram para tratar os problemas da igreja, mas eles também, no caso Paulo, ele é mais direto, né? Ele denuncia a imaturidade da igreja e ele também aponta um caminho para que esses crentes desenvolvam e cresçam.
Eu tenho uma pergunta para você pensar também. Por que esse tema, maturidade espiritual, ele não é uma carga para muitos pastores e líderes? Por que ele não é uma carga? Por que a gente não vê o mesmo empenho dos pastores que querem ver cada vez a igreja maior em quantidade, em número, e a gente não vê o mesmo empenho, a mesma carga de ver a igreja também madura? Uma igreja que deixa de ser criança e se torna uma igreja de verdade espiritual, madura. Por que não tem o mesmo empenho? Por que não há a mesma carga? Por que será? Por que a gente não vê essa anomalia? Que anomalia, Franco? Pelo tempo decorrido já era para semestre, ou seja, o tempo de caminhada cristã, o tempo, exige de nós crescimento. Por que a gente olha para essa anomalia e não vê como Deus vê essa anomalia? Por que a gente não tem carga por essa anomalia? Vou ser mais livre para falar com você, mais franco, como meu nome sugere. Por que será? Pode ser por ignorância, eu sei, mas por que será que a gente não vê um empenho, um trabalho intenso voltado para que a igreja de verdade deixe de ser criança e se torne madura? Paternalismo é diferente de paternidade. O paternalismo, ele quer sempre que os seus filhos sejam crianças. O paternalismo quer sempre uma dependência. Quer que as crianças sejam sempre crianças. A paternidade não apenas quer que os filhos cresçam, quer que os filhos cresçam, amadureçam e sejam como flechas na mão do guerreiro, que eles alcancem um alvo mais distante, que eles cheguem onde você não chegou. Esse é o normal da paternidade. A paternidade quer ver o filho crescer, desenvolver, casar, dar netinho para você. Isso é a paternidade. O paternalismo não, o paternalismo quer manter em casa, quer manter cativo, quer manter dependente, quer manter isso. Há uma diferença. Eu estou perguntando por isso, porque para pensar, se você é pai ou mãe, ou até avô, se um filho nasceu na tua casa, se por alguma razão ele não desenvolve plenamente um corpo, na alma, e se for um pai cristão até, espiritualmente vai querer ver o desenvolvimento espiritual do filho, você, de alguma forma, vai se inquietar, você não vai aceitar aquilo com normalidade. Se teu filho cresce fisicamente, mas a mente dele segue como um garoto de 4 anos, já tem um corpo de 10, completou 15 anos, mas a mentalidade dele é de 5 anos, você não se conforma com isso. Se você é cristão, você vai pedir oração, você vai levar aos médicos, aos especialistas, vai dizer, meu filho está doente, isso não é normal. Já se passaram 15 anos e eu converso com ele, passa uma criança de 4. E vice-versa, podia ser um garoto super inteligente, mas o corpo dele não desenvolve, o corpinho dele está de 4 anos, 5 anos ainda, tem uma mente espetacular. Que pai aceita isso com naturalidade? Qual que aceita? Nenhum. Mas eu te pergunto, por que a igreja aceita? Por que os pastores aceitam? Porque, eu estou explicando a minha pergunta, por que a gente não vê essa anomalia como Deus vê? Porque eu creio que Deus olha para isso e não se conforma com isso e usa os apóstolos para dizer o espanto, a perplexidade. Deus olha e diz, isso não é normal, pô. Pelo tempo decorrido, já era para semestre, você está aí necessitando de leite de novo. Eu nem consigo te dar alimento sólido, porque você carece de leite. Não é normal, amado. Um cristão de 15 anos, 20 anos, tem comportamento de um crente novo convertido. Nós olhamos para os novos convertidos, a gente espera um monte de coisa de novo convertido. É novo. É como um bebê. Mas o tempo passa, os anos passam, o cara
muda o linguajar, tem um linguajar gospel bom, mas a vida demonstra, evidencia que é débil. É a vida que mostra, não é a canção, não é levantar a mão, não são os dons espirituais, nada disso mostra a maturidade espiritual, mas a vida revela. A maneira como você vive a vida cristã diz se você é débil ou se você é maduro. E aí, parece que a gente aceita com naturalidade. Isso aí, mas tá bom. O irmão está com 30 anos de evangelho, parece um bebê, mas tá legal, vamos embora. Mas se fosse filho, não era assim. Se fosse filho, a história seria diferente. Como é que nós tratamos esta anomalia espiritual? Como é que você, como pastor, como líder, como é que se lida com isso? Quando você vê um crente que pelo tempo decorrido já era para ser maduro e ainda é débil. Como é que se lida com isso? Como é que se encara? Estou te perguntando, tá? Quais são os problemas produzidos pela imaturidade espiritual? O que significa, de fato, uma criança em Cristo, como Paulo cita lá com relação aos Coríntios? O que é de verdade uma pessoa, uma criança? Como é, Franco, que eu posso identificar um cristão débil, a debilidade dele? Como é que eu olho e digo assim, isso é carnal, isso é débil? Como é que eu posso diferenciar? Quais são as evidências dessa imaturidade? Essa imaturidade espiritual. Você pode dizer assim, peraí, mas Franco, Deus é que dá o crescimento, correto, Deus é que dá o crescimento, mas qual é a nossa parte? Qual é a nossa contrapartida? Ou existe? Será que existe alguma contrapartida? Será que precisa ser feita alguma coisa da nossa parte? Ou você é daquele tipo de crente que acha que o cara se converteu e tudo vai agora ser no automático, né? Tu não faz nada, vai dar tudo certo. Será que a gente não tem que regar? Porque Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Será que não tem um trabalho para ser feito? Ou não? Ou deixa aí que vai dar tudo certo? Pergunta, estou só perguntando. Como nós podemos também identificar um cristão maduro? Como é que a gente olha e diz, esse cara é maduro? Essa mulher é uma mulher de fato madura. Seria pelos dons exibidos? Será que uma pessoa que ministra dons espirituais, ela é madura? Será que se ela tem um dom exercitado, ela é madura? Como é que você enxerga um cristão maduro? Como é que se identifica ele? E vou fazer uma pergunta, qual é a importância da paternidade espiritual? Qual o valor que isso tem para a igreja? E eu penso que nesses dias, nesses 2 dias, principalmente hoje e amanhã, né? Hoje a gente tem um tempo, amanhã mais 2 tempos, né? À tarde, eu gostaria de percorrer com você um caminho onde a gente pudesse buscar respostas para estas perguntas, algumas talvez não responda todas, né? Gostaria de colocar uma semente no teu coração, desafiar você a se comprometer com a maturidade espiritual. De verdade, eu gostaria mesmo, tá? E essa é a carga que Deus tem colocado no meu coração, e graças a Deus que Gilvan iniciou ali, e eu falei com meu amado Júnior Paulino, eu falei, Júnior, como Deus é tremendo, né? Como Deus é maravilhoso. Bom, e eu recomendo para você uma leitura. Uma leitura. Você tem amanhã de sábado, para pegar ler para o tempo de devocional. Eu gostaria que você lesse a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Por que a igreja em Corinto? Porque a igreja em Corinto é aquela igreja cheia de problemas. Eu nunca vi uma igreja com tanto problema, uma única igreja, mas também cheia de dons, rica em dons espirituais, carismática, e que Paulo disse que eram débeis, que eles eram crianças
crianças em Cristo. Foi Paulo que disse isso. Não apenas disse isso, ele diagnostica esse quadro da igreja quando ele fala com aquela igreja que eles eram divididos. Tem gente aí que diz que é de Paulo, de Apolo, de Cefas, e tem os de Cristo também, todo mundo dividido, e vocês são débeis, são crianças, porque criança ela é facciosa mesmo, criança ela divide. Vinha falando no carro aqui sobre as características dos meus netos, né? O Noah, que tem 7 anos, nasceu pertinho da Laura, que não me esperou, que vai fazer 7 agora em junho, dia 25. E desde pequenininho, que são vizinhos também, eles moram próximo, eles têm assim um comportamento muito interessante. Quando eles se veem, eles gritam assim, o nome um do outro. A Laura diz assim, Noah! A Noah fala assim, Laura! E um corre para o outro, se abraça, e daqui a pouco estão brigando. É impressionante. Agora menos, porque estão crescendo, 7 anos. Mas impressionante, eles se abraçam, e daqui a pouco brigam. Criança briga. Criança briga. Criança briga, mas não só isso, criança não só briga. Criança, ela tem comportamentos assim muito interessantes. Por exemplo, criança, ela não tem noção de perigo. Concorda comigo? Concorda ou não? Criança coloca dedo em tomada, criança, ela coloca a mão no fogo, né? Criança, eu vi uma criança, acho que lá em Vitória, vocês viram uma matéria, uma criança que caiu de uma janela, não sei se estava brincando de Homem-Aranha, sei lá, 10 metros de altura, um lugar alto. Graças a Deus sobreviveu, milagrosamente sobreviveu aquela criança, um garotinho. Está todo quebradinho, mas está vivo. Mas criança, assim, criança, você quando tem criança, tu pensa em rede, mora num apartamento, já quer meter rede, porque criança não tem noção de... Se a criança cismar que vai voar, ela se solta e vai. A criança não tem essa noção que um adulto tem. A criança, ela se arrisca. Né? Vocês concordam comigo ou não? Um crente carnal é igual. Um crente criança, ele é igualzinho. Ele não tem noção nenhum do perigo. Esses dias, agora, minha esposa está discipulando uma moça lá no Rio, e eu cheguei em casa, ouvi um pouco da conversa e pedi licença para me intrometer. Né? Falei, eu queria ter contribuído isso com você há algum tempo. Falei com a moça, pedi licença. Não, entra aí, vamos embora. Eu falei, eu queria justamente dizer isso que o Denis está dizendo. Porque algum tempo atrás, após o retiro de carnaval, a gente estava conversando, e sabe essas meninas criadas na igreja que sabem tudo? E essa geração sabe tudo mesmo, porque é uma geração que acredita que cresce com informação. Então, quanto mais informação ela tem, ela crê que mais madura. Né? É uma geração que gosta de ouvir coisas espetaculares, coisas que agora estou sabendo mais, sei mais, sou mais maduro. E acredita mesmo que é assim. E essa menina que sabe tudo, fala bem, é artista, é graduada, é uma menina joia demais. Mas eu estou 7 anos em Curitiba, voltei agora, encontrei depois do encontro da igreja lá de jovens, retiro de jovens, quem tinha feito lá, eu estava responsável lá pelo encontro de jovens lá no Rio. Bate-papo, aquele momento de bate-papo, confraternização. E ela começou a me contar as últimas dela, os últimos episódios da vida, e eu fiz aquela cara de perplexidade, assim, estou perplexo. Eu fiz aquela cara de admiração, eu falei, meu Deus, há quanto tempo que eu te conheço, eu te vi menina, quando tua família se vinculou conosco, como você recebeu tanto de Deus e tal, e eu estou impressionado, ela com o quê? Com a tua imaturidade. Falei com ela. Foi isso que produziu, né, do carnaval para cá, ela mudou ali, eu achei importante trazê-la para próximo. Falei, Dedê, a gente vai precisar cuidar dessa moça. A gente já tem outras responsabilidades, mas essa menina ela tem que se aproximar. E aí minha esposa está conversando com ela, já por conta daqueles conselhos que a gente dá, a pessoa não segue, né? E eu entro aí justamente na hora que ela está falando, mas eu falei contigo para você ter cuidado com isso. E eu sento então com ela e digo, lembra da nossa conversa lá no retiro? Então, era uma das coisas que eu gostaria de reforçar contigo. Uma pessoa débil, criança, ela não tem noção do perigo. Um cristão maduro, ele foge das paixões da sua mocidade. Não fica brincando com o fogo.
Você não brinca com fogo. Você não está vendo que isso é um problema para você. Ela sabe, ela admite que é. Ela admite que é uma tentação, ela admite, chorando admite. Mas não foge. Ela se expõe ao perigo. Então, criança, uma das evidências de uma pessoa imatura é que ela se expõe ao perigo. Você diz, foge, arranca daí, sai daí, esse negócio vai te derrubar. E a pessoa fica ali brincando para ver o que vai acontecer no final da história. Outra característica de um cristão criança, de um crente criança, é que ele não tem noção de tempo. Esse meu filho, que agora é pai do Arthur, Daniel, quando ele era pequenininho, é muito engraçado isso, né? Eu lembro de uns 2 ou 3 momentos assim. Aniversário do Daniel, os irmãos, os discípulos, aquela comunhãozinha, celebrar o Senhor, criança para tudo que é lado e tal. E a noitinha já de banho tomado, indo para a cama, coisa e tal, eu indo conversando com ele, aí como é que foi? Gostou? Gostei. Pai, quando é que é meu aniversário? Eu falei, como assim? O próximo aniversário. Meu filho acabou de ter aniversário. Como próximo? E para explicar a uma criança o que é um ano? Já tentou explicar um ano para uma criança, porque ela não tem noção de tempo? Agora só no ano que vem, só no próximo ano que é o teu aniversário. Mas ela não sabe. Sabe? Não sabe. E um crente criança? Tu acha que ele sabe? Ele não sabe. Olha, um crente criança, ele vive uma vida desesperadamente ansiosa. Por mais que você diga, não ande ansioso, ele vai andar ansioso. Mas por quê, Franco? Porque ele confia na carne dele ainda. Ele ainda tem expectativa na carne. Ele acha que pode viver num dia 10 dias. Ele acha que pode trazer tudo, todos os dias e dar solução. Ele quer precipitar os acontecimentos. Você nunca vai ver um crente carnal esperando em Deus. O crente não. Mas tem crente carnal que espera quando não tem mais nenhuma outra alternativa. Porque se der alternativa para ele, ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Ele vai lá no Fininvest, arruma um empréstimo, pega no cheio de coisa. O que tem de crente enrolado financeiramente? Enrolado. Você conhece crente enrolado? Por que os crentes devem tanto? Estão com a vida financeira toda quebrada. A maioria. Dia 1º de maio, dia do trabalhador, eu fui visitar uma comunidade, um pastor que eu estou vinculado já há alguns anos, né? Um filho querido. Ele viajou, inclusive, tem mais 2 pastores lá, a gente sempre trabalha na pluralidade, né? E ele viajou, eu falei, não, pode, eu vou lá ver os outros filhos. Aí fui, dia 1º de maio, eu tinha preparado uma mensagem, assim, sabe quando você está, prepara, senta, escreve, eu estava assim, inspirado com o assunto, mas quando eu cheguei lá, o Espírito Santo mudou a mensagem. Quando o Espírito Santo muda a mensagem, eu fiquei, meu Deus, por onde que eu vou começar esse negócio? Mas eu tinha certeza que eu tinha que falar. Deus falou comigo, eu quero que você fale sobre trabalhadores endividados. Eu quero que você fale sobre como tem pessoas que trabalham, e só vivem no vermelho. E aí eu comecei o assunto, tem até o link dessa mensagem, se alguém tiver interesse, depois eu caminho para você. O que eu recebi de mensagem depois, falando assim, essa mensagem foi mudada por minha causa. Um monte de WhatsApp chegando. Olha essa mensagem, gente de longe. Olha essa mensagem, até do Chile, gente, olha, esta mensagem foi cambiada por minha causa. Falei, gente, a mensagem foi mudada. As pessoas, por que o cristão se enrola tanto? Ansiedade, não entende o tempo de Deus, não sabe esperar, não sabe a hora de plantar, e de colher. Não trabalha com o futuro. Pastor, guarda 3 verbos, eu sempre repito, mas vou deixar registrado. Pastor tem que ter 3 verbos em mente, 3 verbos. Restaurar, restituir, semear. Esses 3 verbos é da vida do pastor. Por quê, Franco? Porque toda ovelha que chega na congregação, ela tem passado, presente e futuro. Quando ela tem passado, você vai ensinar essa ovelha a restaurar a vida.
tem coisas, tem nós, tem problemas lá atrás, que ela precisa restaurar. Não é botar um tapete em cima, não é botar uma pedra, não, é restaurar. Tem conexões que precisam ser restauradas, com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, inimizade que precisa ser destruída e refeita a amizade. Então, ela precisa aprender a perdoar e pedir perdão. Então, ela tem que aprender a voltar e fazer um caminho de volta. E reconciliar. Isso ela só faz restaurando. Se ela entender que tem relacionamentos na vida dela que tem que ser restaurados. Tem que voltar a funcionar aquela conexão. Amém? Restituir, porque tem coisa que você não pede perdão, tem coisa que você paga. Tem coisa que tu não vai chegar lá, me perdoa. Não, tu larga de ser cara de pau, você deve, tu paga. Né? Agora, minhas dívidas foram perdoadas por Jesus, mas o da padaria está lá, te esperando lá. Vai lá e resolve essa parada. Tem coisa que você tem como resolver. Você tem que resolver o teu presente. E você tem que semear o teu futuro. Aprender a semear o futuro. E um crente carnal, como ele não entende futuro, ele quer tudo para agora, para já, para esse momento. Imediatamente ele quer. E aí, vive uma vida ansiosa, vive uma vida desgastada, vive uma vida... E essa palavra, irmãos, eu até me atrevo, vou me atrever aqui, porque já que estou falando com pastores, eu vou ser mais atrevido com vocês. Pode ser? Pode ser ou não? Amém? Oh, glória a Deus. O pastor também gosta, né? Vocês gostam, né? Vou pegar uma carta pastoral, embora, né, aquela carta a Timóteo, Tito, né? Tem 3 cartas pastorais na Bíblia, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Eu digo que é uma parte dessa carta, ela fica pastoral, mas não nesse sentido de ser pessoal. Né? É uma carta de 1 Pedro 5. 1 Pedro 5 é o momento que ele foca nos pastores. Ele fala com os presbíteros, né? Com os pastores, bispo, presbítero, a mesma palavra, ancião, a mesma palavra, a mesma pessoa, né? Ali naquele contexto, naquele tempo. Agora que mudou-se muita coisa, mas a Bíblia apresenta assim, um bispo, ancião, presbítero, como se fosse a mesma pessoa. E ele começa dizendo, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha do sofrimento de Cristo. Então, ele começa a falar com esses pastores, que daria até um outro seminário, bom, se a gente fosse falar sobre isso, é como não pastorear o rebanho de Deus. Ele fala como não deve pastorear. Mas, por fim, depois de falar, no versículo 5, embora colocaram alguns subtítulos aí, parece que está separando o assunto, mas ele segue falando com os pastores. Ele não deixou de falar com os pastores, ele segue falando. Ele segue dizendo assim, peço igualmente aos jovens, os pastores mais jovens. Então, os pastores mais jovens aí sabem o que eu estou falando, né? Os pastores mais jovenzinhos, o que os mais jovens devem fazer? Estejam sujeitos aos que são mais velhos. Normal. Você chegou agora, aprende a honrar aquele que já está na pista há muito tempo, já queimou mais combustível que você. Né? Respeita esse cara. Tem uma história. Vocês dizem amém ou não? Mas ele vai dizer que no trato mútuo, ou seja, no trato que a gente tem de uns com os outros, todos devem se revestir de humildade, todo, o velho e o novo. O pastor velho e o pastor novo. Todo mundo deve se humilhar. Por que, Franco, deve se humilhar? Esse mandamento, todo mandamento de Deus, escuta o que eu vou te falar, todo mandamento de Deus, ele é fundamentado numa verdade. Uma verdade. Eu lembro de uma época na minha vida que eu comecei a ler o Novo Testamento assim, verdade e mandamento, verdade e mandamento. É muito gostoso quando você vê a verdade que sustenta aquele mandamento. Porque não é um mandamento por capricho, não. Existem princípios, leis espirituais que sustentam. E Pedro está dizendo, se humilha debaixo da potente mão dele. Mas ele se revista de humildade. Mas por quê? Porque existe um princípio que diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é uma verdade imutável. Nunca Deus vai exaltar o soberbo e vai maltratar o humilde. Deus não resiste um coração quebrantado. E graça, diga graça. Diga Deus dá graça. Não é uma declaração. Não é uma confissão.
eu estou na graça. Não, graça não resolve você dizer que está na graça. Graça funciona quando você se humilha. É assim que você nem precisa ter teologia para ter graça. Se você se humilhar, tu vai ter graça, porque Deus vai te dar graça. Você nem precisa conhecer a teologia da graça. Se você simplesmente se humilhar, a graça vem sobre você. Se você desobedecer, mesmo que você seja o teólogo mais reformado, mais calvinista, mais roxo, tu não vai ter graça, então vai estar em desgraça. Por quê? Porque a tua teologia não te salva. Não te salva. O que salva é a fé que move realmente a vida. Uma fé que obra. Então, Pedro está dizendo, se humilha. No trato mútuo, pastor, você que é velho, que tem um respeito mais jovem, desculpa, velho não, seminovo. Gostou, né, Júnior? Você que é seminovo, que tem o respeito do zero bala, que chegou agora, você, no trato mútuo, você se humilha. Isso funciona para o marido. Quem é o cabeça da mulher? Mas será que a mulher não trata com o marido? Será que a mulher não tem palavra de Deus para o marido? Viu o João falando que a pessoa que mais ajuda ele é a Verônica? Será que a esposa não ajuda o marido? Porque ela está debaixo da missão dele? Ou tem um trato mútuo aí? Ou ela não pode dizer, está errado. Não é assim que Deus nos ensinou. Será que a mulher não pode dizer? Estou te perguntando. Pode ou a mulher ficar calada na igreja chamada família? E se um filho quiser falar com o pai? Não pode falar? Pode ou não? Então, nesse trato mútuo, não interessa se tu é o cabeça. Todos devem se humilhar. Por quê? Porque Deus resiste ao rei, ao soberbo. O cara soberbeceu, Deus resiste a qualquer um. Deus dá graça aos humildes. Isso está estabelecido. É assim que funciona. Mas por que eu comecei a pegar esse texto? Porque Pedro é um pastor falando para pastores, começa a ensinar esse caminho, mas ele não para aí. No versículo 7 ele vai dizer, lance sobre ele todas as suas ansiedades. Por quê? Porque ele cuida de vocês. Vocês dizem amém ou não? Sejam sóbrios e vigilantes. Sóbrio aqui é o camarada que não aceita entorpecer a dor. Não é só o que não bebe cachaça, é o também não toma droga, remédio lícito, não toma. Ele enfrenta o problema de frente. Ele não se refugia em comprimido. Também pode ser isso, sóbrio nesse sentido. Ele não aceitar um anestésico para a dor. Ele enfrenta o problema. Seja sóbrio, seja vigilante, né? Vigiar aqui não é só ficar acordado de noite, é ficar acordado nas trevas. Você vê que tem as trevas, você fica de olho aberto, vigiando. Não é à noite, simplesmente. Tem gente que faz, eu gosto de vigiar à noite, ficar à noite, fazendo vigília, mas tem gente que faz vigília de noite, quando vem as trevas, ele dorme. De noite ele fala, eu fiz várias vigílias, mas quando vem as trevas, dorme. Não, fica atento às trevas, pô. Fica atento às... Você é filho da luz, pô. Esse negócio não pode te enrolar. Esse vento não deveria te levar, esse vento. Entendeu? Não, mas todo mundo faz, pastor. Você não é todo mundo. Mas agora todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo, você é um discípulo de Jesus, pô. Então é nesse sentido que ele está dizendo. Mas por que eu estou apontando para isso? Porque uma pessoa que não conhece o tempo, ela não discerne o tempo, ela é uma pessoa ansiosa. E olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, dá nome para o cara, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Outro dia eu perguntei para o irmão, a Bíblia de João disse, né, que os nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Você crê nisso ou não? Mas como é que Pedro está dizendo que ele, cara, quer devorar você, se ele não pode tocar em você? Sabe como é que eu entendo essa escritura? Eu entendo assim, o diabo, ele não toca no Filho de Deus, mas ele tem o mar a favor dele. Que mar é esse? O mundo. Esse sistema, lembra de Pedro andando sobre as águas, sobre o mar? Lembra dele andando sobre as águas? Esse sistema, ele engole o crente. Ele envolve, ele sufoca o crente. Então, o diabo, ele não toca em você, mas ele tem a favor dele uma coisa chamada mundo, sistema. Se depois você quiser investigar melhor o que eu estou dizendo,
Olha a oração de João 17, quando Jesus falou assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu te peço que guarde do mal. Esse mal aí não é diabo necessariamente, é o mal do mundo, é o mal do sistema, porque esse sistema te afoga. Esse sistema que te afoga. Você acha que Deus espera que o crente esteja afogado em dívidas? Tu acha que Deus tem esse plano para a tua vida? Tem? Não, pô, óbvio que não. Deus não tem esse plano para você. Mas Ele sabe que se você mergulhar, você fica afogado. Aí é como se o leão estivesse devorando você. Não é o leão da impogenda, não. Ele fica te devorando, ele fica te maltratando, te moendo de verdade. Porque você não tem paz, você fica desesperado. Aí começa a querer dar soluções com o braço, tira daqui, põe ali, usa o cartão, pega emprestado, começa a querer um mar de coisas assim. É uma vida perturbada. Deus nunca quis isso para você. Nunca, jamais. O que leva a gente para isso? Infantilidade. É infantilidade. O que leva a gente para essa coisa é a nossa força, o nosso braço, o nosso jeitinho brasileiro. É o que leva. É o que leva a gente para esse abismo todo. Ele vai dizer isso, ele vai dizer: resistam-lhe firmes na fé. E ele vai consolar dizendo: certo que irmãos de vocês, há muitos espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Porque quando a gente está atribulado, é outra característica do infantil, é achar que o problema dele é único. Ele é único na terra. É porque uma pessoa carnal, no fundo, ela é egoísta. Ela é egocêntrica. Ela acha que só ela é ela. Só ela que está passando por aquilo, como se nenhum cristão mais sofresse nesse mundo. Entendeu? E ele está dizendo: não é assim não, cara. Todo cristão sofre. Entendeu? Faz parte dessa jornada. Sofrer, padecer, passar tribulação, prova. Faz parte. Amém? Se consola com isso aí. Que tem outros irmãos também sofrendo igual a você. Tá? Então, falei do crente que não conhece tempo, mas vamos falar do crente que não conhece valor. Porque a criança também, outra coisa que ela não sabe é valor. Ela não tem noção de valor. Tem uma idade que, se você colocar uma barra de chocolate, uma nota de 100, a criança vai querer a barra de chocolate. Escolhe. Ela não sabe que aquele dinheiro, quantas barras vai comprar para ela. Ela não tem noção de valor. Né? E a gente vê na igreja ainda muitos crentes confusos acerca dos valores. É gente que literalmente abre mão da sua primogenitura, da sua bênção, por coisas passageiras, terrenas, como diz as Escrituras, prazeres transitórios do pecado. Você vê, tu vê assim, gente apostando tanta coisa, tanta riqueza, tanto depósito de Deus, jogando fora, por causa de um prazer transitório, de uma aventura. Gente que não sabe o valor, não sabe o plano de Deus, o que Deus tem, como é bom esperar em Deus. Você crê nisso? Amém ou não? Como é bom descansar em Deus. Eu falei que tem gente que só espera quando não tem alternativa. É verdade, né? Eu sei por experiência própria. Não sei, não foi teologia que me ensinou, não. Se eu olhar para a minha vida e ver a maneira como Deus me guiou até aqui, eu sei que muitas vezes a gente espera, olhando toda hora. É uma espera assim, né? Vendo se chegou o e-mail, se chegou o WhatsApp. Isso é uma espera desesperada, né? Não é uma espera. Não é à toa que o salmista diz: descansa no Senhor. Diz: descansa no Senhor. Diz: descansa no Senhor. Espera nele. Está nessa ordem, diga: descansa no Senhor. Espera nele. Nem todo mundo que espera está descansado, concorda comigo? A gente está para lá e para cá, está aflito, está esperando porque não tem como outro jeito. Mas quem descansa, espera. Parece coisa assim irresponsável. O cara vai para a rede. Não, amado, descansar não é ficar sem fazer. Descansar é você fazer o que Deus mandou você fazer em paz, confiado, um coração tranquilo. Porque se você ficar toda hora olhando para ver se chegou,
você não vai nem trabalhar, nem produzir, você produz. Né? E ativismo não é sinônimo de produtividade, não. Você às vezes está muito corrido, para lá e para cá, no final não produziu nada. Por causa de uma alma cansada, angustiada, que não conhece o tempo, que não sabe discernir os valores, né? Não sabe. Eu vou abrir contigo aqui um outro texto, que eu acho que agora posso dar aquela pausa legal para amanhã antes. Essa aqui é minha introdução para amanhã, tá, amados? Se diz amém, você não vai voltar mais aqui amanhã. Não pode ser que você diga, nem vou mais lá, chega. Já deu. Eu quero falar duas coisas para você. Talvez eu repita isso, mas eu acho que é muito importante falar. Todo aquele que se alimenta, versículo, 13 do capítulo 5 de Hebreus. Eu li aqui, mas eu quero terminar. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Vocês dizem amém ou não? Quem são os adultos? Embora a gente vai falar melhor deles. Mas vamos pegar uma dica aqui. Para aqueles que pela prática, diga prática. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o quê? Não somente o bem, mas também o mal. Então, assim, uma pessoa de verdade espiritual, ela tem, por causa da prática, do exercício da obediência a Deus, discernimento para saber o que é bom e o que é mal. Ela sabe separar entre o bem e o mal. Ela sabe discernir. Quando você anda na carne, é presidida pela carne. E eu lembro que a última vez que eu vim aqui, eu falei sobre isso. Falei sobre a vida no Espírito. Lembra que a gente conversou sobre isso aqui? Eu lembrei. Exatamente isso. Quando você deixa a presidência da carne na tua vida, você acaba colhendo corrupção, porque o Gálatas 6 diz, aquele que semeia para a carne colhe corrupção, aquele que semeia para o Espírito colhe vida. Mas quando você deixa as tuas emoções presidirem, vou usar a palavra central de Gálatas 5, quando Paulo diz aos Gálatas 5 que o Espírito ele luta com a carne contra o Espírito, foi o texto que a gente usou aqui, para que você não faça a tua vontade, para que você não faça aquilo que é o teu querer. Então, quando você preside a tua vida com a tua vontade, sempre com a tua vontade, eu digo, você é incapaz, número 1, de comer comida sólida, e 2, você é incapaz de discernir o bem e o mal. Você não sabe a diferença. Daí começa a entrar nas ciladas, né? Cair em golpes, ficar preso em armadilha, começa a voltar à prática de pecado que você já havia abandonado antes. Aí diz, não consigo, pastor, eu estou preso. É um laço, prender, o laço do passarinheiro, pensa que está solto, volta para o chão, pensa que está solto, volta para o chão. Está preso no laço, fica naquele vício, sabe, de voltar sempre ao pecado, e você lutando e chorando, mas também, muitas vezes, você entrou ali porque você não discerniu o que era bom, o que era ruim, não sabia discernir. Vou terminar dizendo assim, você sabe qual é a diferença de alimento sólido e leite? Por muitos anos, essa semente eu quero colocar também no teu coração para amanhã. Por muitos anos, irmãos, eu me perguntava a Deus e ficava me perguntando também. Eu perguntava a Deus e depois dizia assim para mim, Franco, tu é uma alma, você não vai andar com esses irmãos para nenhum lugar. Por muitos anos eu me cobrava o seguinte, o tempo passa e eu falo para esses irmãos sempre a mesma coisa e não mudo. Ou seja, quando é que eu vou começar a dar comida, alimento sólido para essa igreja? Aí eu me perguntava, quando é que eu vou começar a dar? Mas no fundo eu não sabia que é alimento sólido. O que eu pensava sobre alimento sólido? Eu pensava que alimento sólido é a hora que você senta com o irmão, agora eu vou revelar o terceiro céu para vocês, se liga aí.
recebe a terceira. Na verdade, eu pensava que era uma teologia profunda. Eu tinha aquela cabeça ainda de teologia. Eu achava que teologia que formava as pessoas. Então, eu tinha aquela coisa da teologia profunda, profunda. E tinha uma editora, eu não vou citar o nome da editora, para não queimar o filme dos irmãos lá, mas que tinha uma série chamada Série Alimento Sólido. Eu até comprei para ler, mas eu não achei tão sólido o negócio não, entendeu? Mas essas coisas a gente já fala, mas eu tinha uma dúvida, pastor, de verdade, eu ficava assim, meu Deus, o que será que é esse alimento sólido? E eu arrastei, de verdade, olha, arrastei um tempo na minha vida, e eu perguntava, ainda bem que eu pergunto mesmo. Às vezes pergunto para um, por que você acha que é alimento sólido? Às vezes o cara dá uma resposta assim, mas não testifica, não bate. E um dia, lendo as Escrituras, eu fiquei assim, pasmo. Pasmo com o quê? Olha que texto que eu li. Você conhece a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana lá, no capítulo 4 de João. Quando os discípulos voltam, eles acham até que Jesus já se alimentou, né? Jesus, no capítulo 5, no versículo 30, desculpa, capítulo 4, 34 de João, ele vai responder para os discípulos, no versículo 34, ele vai falar, a minha comida. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que Jesus come? Leitinho ou comida sólida? Você tem certeza? Ele falou, sólida? Tu tem certeza? Eu também tenho. Jesus não se alimenta de leite. Ele é o varão perfeito. Ele é adulto, ele é que é o nosso modelo. Até que todos cheguemos lembra? A unidade da fé, a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito, a plenitude de Cristo. É ele que é. Então, qual é a comida de Jesus? Qual é a dieta de Jesus? O que Jesus come? Teologia profunda. Fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, como é que eu estava perdido, desorientado? Está claro, é óbvio. Qual é o crente adulto? O crente adulto é aquele que come a vontade do Pai, que vive para fazer a vontade do Pai. Ele não quer mais saber da vontade dele. Já cansou de governar a própria vida. Cansou, se exauriu, ele não quer mais. O que ele quer? Ele quer o alimento sólido. E qual é o alimento sólido? O alimento de Jesus, é a dieta de Jesus, não é a minha dieta. Eu não tenho nenhuma outra referência fora Jesus. Ele é o Verbo encarnado. Amém? É Ele, tendo Deus outrora falado aos nossos pais de muitas formas, pelos profetas, falou de muitas maneiras, inclusive, hoje nos fala por meio do Filho, o qual foi constituído herdeiro de todas as coisas. É Ele, Jesus, pô. Foi que apareceu no Monte da Transfiguração lá com Moisés e Elias, e bem que Pedro tentou até fazer lá umas cabaninhas lá para 3, lá, não vamos ficar com Jesus, vamos ficar com Elias também, né? Com os profetas, com a lei. O pai calou tudo e falou, é esse meu filho, é ele, é o meu eleito, a ele ouvi, ponto. É Jesus, é ele. O que ele come, amado? Ele come a vontade do Pai e a obra do Pai. Não tem mais nada mais sólido que isso. Quando eu não posso falar para você qual é a vontade de Deus, eu tenho que voltar para o leite contigo. Qual é o leite? Eu vou ter que falar as verdades de novo para você. Vou ter que lançar novo fundamento, falar para você de batismo, imposição das mãos. Hebreus 6 lá, ele vai falar, não lançando de novo a base, de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Eu vou precisar falar tudo de novo para você, para gerar fé, para quando você tiver fé, começar, agora você vai obedecer a tua fé. Vou dizer como é que o marido vive, como é que a esposa anda, como é que um filho deve ser, como é que deve ser o teu trabalho, como é que é a tua relação com o sexo oposto, como é que é a tua relação com o dinheiro, como é que é... Eu não posso falar isso para uma pessoa débil, que não come a vontade de Deus, que não se alimenta da vontade de Deus. Parece que dá até não está pronto. Se tua fé não está pronta, a tua obediência tampouco está pronta. Porque se você não tem fé, o Espírito Santo não vai te guiar, você não vai voar. Porque a obediência só é possível no poder do Espírito Santo, irmão. Fora do poder do Espírito Santo, você não consegue nem uma vírgula, nem um tio. Tu vai ouvir o Sermão da Montanha, vai entrar em crise, vai convulsionar. Se você não tiver, de verdade mesmo, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Pô.
Não consegue nada sem o Espírito Santo. A vontade de Deus não atrai uma pessoa que não crê. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou ter que voltar de novo às bases contigo. Vou ter que, mais uma vez, alimentar a tua fé. Fala de novo da importância do arrependimento, da fé em Deus, da imposição das mãos, juízo eterno, batismo, até a ressurreição. Dá uma luz de novo para ver se o teu coração se enche de fé, para depois eu te dar a vontade de Deus. Te ensinar qual é a vontade de Deus. Capítulo 4 de Tessalonicenses, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês possam se abster do sexo ilícito, da prostituição pornéia, sei lá. Ele vai falando da vontade, ele explica, é impressionante as cartas começam justamente falando das verdades, do teu lugar em Cristo, tua identidade em Cristo, tua posição, e quando vira ali o final, Paulo principalmente faz isso, portanto, por causa de tudo isso, de que você está sentado no lugar celestial, tu foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Por causa de tudo isso, agora o ladrão não roube mais. Antes trabalhe. Agora eu posso falar para você qual é a vontade de Deus. Os que mentiam, não mintam mais. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Amém? Eu posso falar a vontade de Deus para você, porque você creu, você sabe quem é você em Cristo. Agora eu vou te dar comida sólida. Agora, se você não crê, eu não posso te alimentar com a vontade de Deus. Eu não posso dizer o que Deus espera de você, como Ele espera que você viva. Eu não posso te ensinar. Vai ser doído, vai até se escandalizar comigo. E era assim com Jesus. Ele começava a falar da vontade do Pai e o pessoal se escandalizava. Amém? Aqui eu termino hoje, né? Eu gostaria que você ficasse refletindo sobre tudo. Deu a hora, né? Também já deu a hora, gente. São 10 horas quase, né? Ainda vou mandar uns beijinhos para o Arthur ainda. Amanhã, pastor, aí o pastor vai dizer tudo para vocês aqui. Pastor, ele vai te dar toda a informação que você precisa. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de contar com as suas orações por esses dias nossos. Posso contar? Quando estiver orando, fala, Senhor, enche nosso tempo com a tua presença, com a tua graça. Fala aos nossos corações. Inspira o Franco, mas ilumina a gente. Porque não adianta o cara estar inspirado lá, igual uma panela de pressão, se eu estou sem luz. Não, estou falando sério, irmãos. A ação do Espírito Santo aqui é inspirar quem fala e iluminar quem ouve. Amém? Seja com os irmãos que estão servindo na música, em todo que é lado, os voluntários, de tudo que é. Seja com esses irmãos, a ideia de esforço, saúde, condição. Amém? Ora, em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Pode ser? Pai, no nome de Jesus Cristo, te louvamos por esse tempo juntos, Senhor. Nós cremos, Pai, que esse tempo, esse período, esses corações aqui reunidos, faz parte de um plano teu, Pai. Faz parte daquilo que tu tens desenhado, feito, como um tecelão que tu és, perfeito. Pai, a gente crê nisso, crê que estamos aqui pela tua vontade. E te louvamos por isso. Obrigado, Pai, pela honra, Senhor, de te servir. Pelo privilégio, Pai, de ser da tua família, ser teus filhos, Senhor. Essa família tão abençoada. Obrigado porque temos uns aos outros. Obrigado, Pai, porque tu nos fizeste tua habitação. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, por esse lugar, pela igreja que se reúne aqui, pelos pastores aqui. Pai, obrigado mesmo. Te pedimos que tu nos renove as forças de cada um aqui. Prepara tudo nesses dias, Senhor. Prepara mesmo, Senhor. Dá uma nova disposição. E outra coisa, Pai, siga falando, Pai, e nos comprometendo. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente de verdade entenda, compreenda a natureza da nossa vocação, Senhor, que a gente chegue a conhecer também, Pai, toda a riqueza que nós temos juntos como família, inclusive que possamos chegar a alcançar, Senhor, o conhecimento do supremo poder que levantou Jesus dentre os mortos
Inclusive, eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que se alguém chegou aqui doente, saia daqui curado. Seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo agora e seja restaurado por esse poder que levantou Jesus dos mortos. No nome de Jesus, Pai. Renova os Teus filhos, multiplica na vida deles graça, misericórdia, amor. Pai, nos comprometa com a maturidade e, mais que isso, nos faça crescer e em qualidade, em unidade e em quantidade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos.